Então, as pessoas são de 4 tipos: aquelas que saem da luz e alcançam um fim de luz, né, no final elas saem da luz e vão para a luz. As que saem da escuridão e alcançam um fim de escuridão, saíram da escuridão, foram para a escuridão de novo. E as que saem da luz para a escuridão, saiu da luz e foi para a escuridão, e da escuridão para a luz, é o quarto tipo, saiu da escuridão e conseguiu ir para a luz. Então aqui eu coloquei a imagem dos 6 reinos, né, da roda do Dharma, o Senhor da Morte atrás aqui, mordendo a roda do Dharma, Yama, e os 6 reinos que nós temos: o reino dos Devas aqui em cima, o reino dos Asuras, ou semideuses, às vezes é traduzido, o reino animal, o reino dos infernos, o reino dos fantasmas famintos e o reino humano. E lembrando que, né, na doutrina budista, as pessoas podem transitar por esses diferentes reinos, e aí podemos entender isso literalmente ou simbolicamente, que seja, mas é a linguagem que é usada. Às vezes, essa roda é mostrada como 5 reinos. Essa ideia do reino Asura como reino separado do reino dos Devas parece que é algo posterior, tanto que o Nagarjuna não vai mencionar esse reino aqui, esse reino dos Asuras. Ele vai falar só dos outros 5. E a gente tem imagens mais antigas da roda do Dharma que só tem de fato 5 reinos mesmo, que não tem 6. E esses são então os reinos do Kamadatta, os reinos desse reino maior, que é o reino do desejo, onde o princípio Kama está ativo de alguma forma nesses reinos, seja como instinto, no caso dos animais, nos humanos é desejo e um pouco de instinto também, né, essa junção desejo e instinto. Nos fantasmas famintos é uma compulsão descontrolada. Nos infernos é um sofrimento profundo, uma sensação de sofrimento profundo. Nos deuses é puro prazer e deleite. Nos semideuses é prazer, mas é inveja pelo prazer dos deuses, e daí por diante. Então, no comentário do Lama Arindal, o que ele vai falar desses 4 tipos aqui que nós vimos? Começando pelo primeiro, né, aquelas que saem da luz e alcançam um fim de luz. As pessoas que nasceram entre os devas, entre os deuses, ou humanos de grande ventura, humanos de grande ventura são aqueles humanos que têm condições favoráveis, que têm tempo livre, que têm um corpo razoavelmente saudável, têm acesso ao Dharma e daí por diante. E, então, essas pessoas nasceram numa vida nessas condições, ou como humanos numa condição favorável, como devas, e renascem nas mesmas circunstâncias na vida futura. São do tipo que saem da luz e alcançam um fim de luz. Conseguem se manter no mesmo reino, na mesma condição favorável, digamos assim. E é claro que a condição humana era sempre a preferível nos textos budistas. A condição dévica, ela não é exatamente estimulada, mas é melhor do que esses outros reinos inferiores. As pessoas que nasceram nos estados inferiores da existência, ou como humanos de pouca aventura, como humanos em condições desfavoráveis, humanos que não tiveram acesso ao Dharma, não têm tempo livre, que têm uma vida miserável mesmo, psicologicamente ou até materialmente falando, e então renascem nas mesmas circunstâncias, continuam nesse mesmo, repetindo, né, o mesmo processo de antes, são do tipo que saem da escuridão e alcançam um fim de escuridão. Então, mesmo sendo humano, essa pessoa vai continuar indiferente ao Dharma. Essa pessoa vai continuar não se importando e vivendo uma vida totalmente voltada para os sentidos. Ou, nos estados inferiores, essa pessoa, os reinos inferiores, esse ser, ele não conseguiu gerar nenhuma condição kármica que o permitisse sair de um desses reinos inferiores. As pessoas que nasceram entre os deuses ou humanos de grande ventura e então renascem num dos 3 estados inferiores, ou como humanos de pouca ventura, ou nesses 3 reinos inferiores, ou como humanos de pouca ventura, são do tipo que sai da luz e alcançam o fim de escuridão. Então essas aqui já são aqueles casos que na literatura esotérica é chamado de quedas, né? A pessoa estava num estado bom e de repente ela cai para um estado inferior.
O budismo também vai se falar em queda, queda nos reinos infernais, nos reinos inferiores. Então, a pessoa ela nasceu entre um deva ou entre um humano, mas devido ao seu karma, devido às suas ações, ela perdeu essa oportunidade e renasceu então ou como um animal. A gente tem aqui essa imagem que está abaixo dos dois parágrafos, acho que não dá para ver muito, né? Tem os elefantes aqui, tem os bichinhos aqui, e outros bichos aqui em cima desse lago. Ou então ela renasceu como um fantasma faminto, que também tem essa imagem acima, à esquerda, que seria o reino dos fantasmas famintos, que são sempre em agonia, né? Sempre com fome, uma fome insaciável, e o alimento e a bebida os machuca, os fere, os queima. E os reinos infernais, que aqui tem um caldeirão queimando uma galera aqui. E é até curioso, a gente vai buscar as imagens dos reinos infernais, são praticamente idênticas às imagens medievais que a gente vê no cristianismo na Europa medieval. Quando a gente vai buscar, não só budistas, mas hinduístas também, né? Essa ideia desses mundos, esses diferentes reinos, não é uma invenção budista, isso está no hinduísmo também, na Vedanta também. Você pode é falado que a pessoa pode renascer como um deus, ou pode cair no inferno, ou renascer como um animal, e daí por diante. É algo da visão indiana, no geral. E quando a gente vai ver algumas imagens, eu estava vendo hoje mais cedo, da descrição desses reinos infernais, é igual descrições que a gente vai ver do inferno de Dante, ou que a gente vê em imagens, né, de pessoas sendo perfuradas por lanças, em caldeirões, etc. E daí por diante. Mas, enfim, então, esse é o tipo de queda. E o último tipo, as pessoas que nasceram em um dos três estados inferiores, né, nasceram em um desses três reinos inferiores, fantasmas famintos, animais, ou reino do inferno, Naraka, ou como humanos de pouca aventura, né, como humanos no estado bem miserável, no estado bem ruim, e conseguem renascer depois como devas, ou como homens de grande ventura, como humanos no estado melhor, no estado com tempo livre, acesso ao Dharma, conseguiram gerar virtude que melhorou a sua condição. Esse tipo é o tipo que sai da escuridão e alcança um fim de luz, que parece muito aqueles casos que a gente viu, que até a Irinice estava comentando, desses personagens, né, que cometeram iniquidades, mas que no final das contas eles conseguiram alcançar um fim de luz, eles conseguiram se direcionar para a luz. Mas é claro que o ideal, como vai ser dito, é que a gente fique no primeiro caso aqui. Isso o próprio Lama Rindawa vai falar, que é que a gente fique no primeiro caso, né, sede como o primeiro deles. Isso está no Nagarjuna também. Que é, já que se você já está numa condição boa, tente manter essa condição boa. Se tem acesso ao Dharma, tente manter esse acesso ao Dharma. Então, cuide do seu tempo, tente fazer o que foi sugerido aqui no início, no primeiro slide, nesse conselho para o rei, de tentar emular a vida de um arhat, de tentar realmente fazer com que o seu dia seja como um dia de um arhat, de um bodhisattva, tentar organizar a sua rotina devotada para a prática espiritual, para o desenvolvimento da compaixão e das outras virtudes.